Muito bom dia a todos, live a live, e rezando com devoção e dedicação, e com um pouquinho de um ingrediente chamado chutzpah, que nós vimos ontem, que se explica os movimentos, esse balançamento que a gente balança da nossa reza, ida e volta. Nada melhor de explicar a reza quando somos no meio da reza. Estou ainda no meio da reza, devido ao horário nos Estados Unidos. E é interessante. Hoje eu quero falar sobre vocês com mais um detalhe. Aparece um detalhe, mas é fundamental a gente esclarecer isso para poder continuar. Devemos rezar com olhos fechados ou olhos abertos. Não sei se vocês perceberam, tem muita gente quando reza fecha os olhos e ainda balança um pouco, mas com olhos fechados. Tem gente que quando eles rezam, eles ficam focados no livro que está na sua frente. Nem tira a cabeça do livro, chamado Sidur, o livro da reza. E qual que é a forma indicada? Olhos fechados ou olhos abertos? Vamos analisar bem esse conceito, porque de qualquer maneira, mesmo se nós vamos continuar rezando de olhos abertos ou fechados, isso vai ajudar, esse estudo vai nos ajudar para entender o que significa rezar com devoção. Quando olhamos no Sagrado Zohar, diz o Zohar que é super importante a pessoa rezar com olhos fechados. Olhos fechados, diz o Zohar, ajuda a concentração. Além que tem mais um motivo. As letras em hebraico, formato das letras, do ABC, vamos chamar hebraico, que é Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Cada letra tem uma outra forma, como se escreve a letra, com mínimos detalhes, e depois tem uma outra pronunciamento. Ela é verbalizada, articulada de uma forma específica e singular. Nós sabemos que as letras em hebraico foram letras e palavras através do qual Deus criou o nosso mundo. Que nem falamos Yehi Or, quando Deus fala, Yehi Or, seja a luz, ou um firmamento, que é chamado Rakia em hebraico, as palavras Resh, Kud, Yuf, Ain, ou na palavra Or, Aleph, Vav, Resh, que é o alfabeto hebraico, eles são a vitalidade do mundo. Há uma grande vitalidade e uma energia nas letras em hebraico. E por isso, já que Deus, ele fala continuamente para criar o nosso mundo, porque sabemos que a criação é um ato contínuo. Deus continua falando todas as palavras que ele falou nos primeiros 6 dias do coração. Assim também, quando nós rezamos ou estudamos Torá, nós também podemos e devemos participar nesse processo, tornando-nos sócios, de uma certa forma, na criação e continuação do mundo através das nossas palavras. Por isso, olhando as palavras e vendo o formato e juntando com o som das palavras é algo super importante, porque o formato das letras representa a energia distinta e individual que cada letra possui. Mas apesar disso, o Zohar sugere a gente rezar com olhos fechados e não olhar dentro da Sidur, não olhar dentro do livro da reza. E o motivo do Zohar é bem interessante. Quando alguém fecha seus olhos, o que acontece naquele mundo? Ele começa o processo de se desvincular do mundo físico, do mundo matéria. Ele entra numa outra realidade. É a mesma coisa de falar tchau, até logo para nosso mundo por algum tempo,
porque nós vamos entrar numa realidade transcendental, totalmente diferente. Fechando nossos olhos é o movimento de se afastar do mundo físico e entrar no mundo transcendental, onde que há somente unidade, união com Deus. É um mundo verdadeiro, como que o mundo deveria ser. Mas, infelizmente, com nossos olhos abertos, a gente perde essa concentração e essa visão, vamos chamar. Devemos saber que a nossa visão, ela enforça a dualidade. Podemos somente ver algo que está fora de nós. Enxergar significa pegar algo que é fora de nós e enxergar aquilo. Mas quando a gente fecha nossos olhos, paramos de olhar aquilo que está fora de nós. Somos concentrados para ver o que está dentro de nós, que nada mais do que a divindade. Além disso, enxergar fisicamente tem um fator super pesado de uma certa forma. Aquilo que a gente enxerga tem um impacto, um efeito enorme sobre nós. Por isso, se nós temos o mundo na nossa frente, aquilo atrapalha essa forma de transcendência que queremos conseguir através da nossa reza. Nós devemos saber que a reza é uma oportunidade, é um veículo para uma transcendência genuína, é uma viagem. São interessantes as palavras do sagrado Baal Shem Tov, que quando uma pessoa reza como se deve, é um milagre que ele é capaz depois de voltar e se adaptar para o nosso mundo, porque ele viajou para um lugar tão perfeito e tão bonito. Voltar para a nossa realidade deve ser algo muito difícil. Tinha um grande rabino, com o nome o Rabino do Sterilisk. E esse rabino teve um costume interessante. Antes dele rezar, ele ia se despedir e falar tchau para sua família. Porque é a mesma coisa se alguém viaja fisicamente para um país distante. Nesse caso, a pessoa tem que se despedir de seus familiares. Assim também, o nosso rabino, rezando, ele entrou numa outra realidade, uma viagem muito mais distante. Por isso, há uma grande vantagem de rezar com olhos fechados. Obviamente, rezando com olhos fechados, tem que saber as rezas de cor, que não é qualquer um. Mas alguém que se conhece, ou se ele está querendo pegar momentos durante sua reza e rezar com olhos fechados, são momentos importantíssimos, são momentos do total, absoluta transcendência. Mas devemos concluir o seguinte: quem estuda a Kabbalah sabe que existem dois tipos de pessoas. Aqueles que têm Mochim de Gadlut, o cérebro grande, chamado grande, e aqueles que têm um intelecto menor. O que isso significa? Pessoas que possuem mente de Gadlut, de grandeza, são pessoas que normalmente se dão bem na meditação. Se eles têm realmente o poder de transcendência, eles sabem como sair dessa realidade e entrar nessa realidade que nós estamos falando da reza. Pessoas que se prepararam bem para a sua reza, porque isso não acontece de um minuto para outro. Essas pessoas realmente podem rezar e devem rezar com seus olhos fechados. Mas se uma pessoa está no nível de Katnut, ele tem um intelecto diminuído, que também não significa que o homem é diminuído da forma que nós entendemos. Estamos falando em relação a essas meditações que nós estamos falando agora. Ele ainda não adquiriu todo o know-how de poder realmente se aprofundar e meditar de uma forma tão transcendental. Se assim, é melhor realmente olhar nas letras e palavras que tem no livro da reza chamado Sidur.
Ou seja, tem pessoas que têm bastante confiança. Eles são live a live. Eles são focados. E eles são pessoas que estão abertas para poder contribuir e sair de si. E eles conseguem ver, como se fala no inglês, the big picture. Eles podem ver tudo de uma forma grande. Essas pessoas realmente podem e devem se concentrar através de olhos fechados. Mas pessoas que realmente não têm, se dão, ainda não adquiriram o know-how como rezar dessa maneira, é realmente melhor olhar no Siddur e as letras vão inspirar, olhando para as letras, formato das letras, ouvindo ao mesmo tempo o som das letras, vão inspirar a pessoa para realmente ele poder aproveitar a reza como se deve. Como solução para aquilo que nós vemos, entendemos, agora vem uma sugestão. Eu não sei se essa sugestão está escrita em algum lugar, mas ela realmente funciona. Eu acho que antes da reza, antes de começar a falar as palavras, a pessoa pode fechar seus olhos por alguns minutos e concentrar e meditar sobre a grandeza de Deus, a sua responsabilidade, e realmente pensar o que ele está querendo conseguir através da sua reza. Não tanto no sentido que Deus vai lhe dar tudo o que ele precisa, isso também é verdade, mas percebendo que ele tem agora uma oportunidade de uma audiência particular com Deus. É uma hora realmente de fechar os olhos e falar tchau para o nosso mundo por algum tempo. E depois pegar toda aquela energia que a pessoa vai adquirir durante sua reza, abrir os seus olhos e trazer aquilo de volta, porque é importante, não é somente viajar. Temos viajar e voltar. O mais importante é a volta, aquilo que nós falamos ontem, a volta para o nosso mundo. Não se perder na corrida, mas ao contrário, voltar com aquela energia tão positiva e modificar o nosso mundo. Mas durante essa fase inicial da reza, ou talvez até certos momentos durante a reza, que a pessoa não está afim ainda, ou ele acha melhor de não continuar falando as palavras, mas ter uma pequena meditação. É ótimo fechar os olhos. Mas, assim que ele entra no espírito da meditação, numa contemplação sobre a grandeza de Deus, onde que ele ganha a reverência necessária para poder continuar, para a reverência para Deus, obviamente, e o amor profundo para Deus. Ele abre seus olhos, olha no Siddur e vai ficar inspirado para as letras. Dá para juntar tudo e ter uma reza que é uma experiência. Não há conflito. Cada um tem sua vantagem, por isso vamos aproveitar tudo. Uma parte com olhos fechados, uma parte quando falamos do Siddur, quando falamos do livro da reza, com olhos abertos. Assim nossa reza vai ter tanta vantagem da concentração dos olhos fechados e também vamos aproveitar as palavras, o formato das palavras, o som das palavras junto, olhando no nosso Siddur, no nosso livro da reza. Por isso, podemos concluir que os estudos que nós fizemos nos últimos dias sobre ser presente, ser sincero, balançar, ou assim, como também o que nós vimos hoje, olhos abertos e fechados. Todos eles é para nos preparar para uma experiência inédita, uma coisa fora do comum. Rezar e se conectar com Deus. É uma audiência particular com Deus, onde que cada um de nós pode sentir um abraço de Deus. Pode sentir que Deus está lhe abraçando. E quem que não gostaria de ter um abraço caloroso de Deus? Por isso, vamos lá, gente. Vamos começar a rezar mesmo. E além de tudo, no início da nossa reza, em vez de além,
temos que falar mais uma palavra. E ao mesmo tempo, o versículo diz, serve Deus com alegria. Serve Deus com alegria. Por isso, quando vocês rezam, que nós vimos que a reza é uma maneira de servir Deus, jamais que nós podemos esquecer da simcha, da nossa alegria. Vamos com tudo, com alegria, devoção, dedicação, um pouquinho de chutzpah, live a live, e nós vamos conseguir. Um bom dia para todos e vamos lembrar da palavra-chave. Besimcha, vamos ficar alegres.